Obrigado a todos, obrigado. Obrigado. Parou. Milton. Muito obrigado, colega, obrigado. Solicitamos por isso aos presentes que se mantenham de pé para a entoação do hino nacional, a que se seguirá um minuto de silêncio em memória dos funcionários já falecidos.
É com elevada gratidão e profundo reconhecimento que, em nome dos diplomatas e funcionários do Ministério das Relações Exteriores e no meu pessoal, damos as boas-vindas a Vossas Excelências ao 9º Conselho Consultivo Alargado do Ministério das Relações Exteriores. Excelência, Senhor Presidente, a vossa presença cimenta uma longa tradição dedicada ao setor da nossa diplomacia, inaugurada pelo saudoso presidente Antônio Agostinho Neto em agosto de 1976, quando presidiu a sessão de abertura da primeira reunião de embaixadores ocorrida na fazenda da Companhia Agrícola do Ambuim, arredores da cidade da Gabela, na província do Kwanza Sul. Naquela altura, foram definidas as bases para uma diplomacia ativa, militante, solidária e construtora da paz, valores que continuam atuais na estratégia da política externa da República de Angola, sob vossa liderança. No início do vosso primeiro mandato, por ocasião da realização da 8ª reunião de embaixadores, no dia 23 de maio de 2018, deslocou-se à sede do MIREX, onde baixou orientações claras sobre o rumo da nossa diplomacia, que, numa dimensão multivectorial, continua a servir de bússola orientadora da ação diplomática do Estado angolano, que tem em Vossa Excelência o diplomata número 1. Agradecemos todo o apoio que tem brindado ao Ministério das Relações Exteriores. Excelências, viemos de um mandato em que a rede diplomática e consular de Angola viu-se na contingência de atuar perante desafios resultantes da crise econômica que o país vinha vivendo, agravada pelo surgimento da pandemia da Covid-19. Na perspectiva do cumprimento das orientações baixadas em sede da reunião de embaixadores, em maio de 2018, o 8º Conselho Consultivo Alargado do MIREX, realizado nos dias 19 e 20 de junho do ano seguinte, centrou-se na reforma e na formação como palavras do futuro, como alavancas do futuro. Realçamos ainda que as conclusões saídas daquele Conselho Consultivo levaram ao processo de redimensionamento com o encerramento de embaixadas e postos consulares, bem como a redução do pessoal, por um lado, e a abertura de missões diplomáticas e consulares, que a dinâmica de trabalho aconselhou, por outro. Sobre o processo de passagem à reforma, o MIREX iniciou o processo paulatino da transição geracional, com a passagem à reforma de um considerável número dos mais destacados diplomatas que representaram o país em várias frentes, a quem aproveitamos a ocasião para dirigir uma palavra de apreço e reconhecimento e de cujos conselhos e sabedoria continuamos a beneficiar. No que refere à formação e à capacitação de quadros, gostaríamos de sublinhar que, desde o mandato transato, tornamos obrigatória a frequência de cursos na Academia Diplomática de todos os funcionários das missões diplomáticas e consulares, desde o topo à base. Neste momento, decorre o curso de capacitação para primeiros, segundos e terceiros secretários e, tão logo termine este Conselho Consultivo, iniciará a formação dos embaixadores recentemente nomeados, incluindo os seus cônjuges. Excelências, o 9º Conselho Consultivo Alargado do MIREX realiza-se num contexto singular, quer no plano da organização interna do Ministério, quer no plano internacional, sendo que o mandato do Executivo está no seu início, cujo programa do Governo em matéria de política externa, o MIREX tem o dever de ofício
de auxiliar o titular do Poder Executivo para a sua materialização. A nível da organização interna, temos uma nova secretária de Estado para reforçar a eficácia e eficiência do Ministério em matéria de administração, finanças e patrimônio. Prevemos que o surgimento desta nova figura reforça a capacidade institucional nos domínios de gestão do capital humano e na contínua elevação da probidade de todos os órgãos deste departamento ministerial. Excelência, Senhor Presidente, sob vossa liderança, a República de Angola tem assumido as suas responsabilidades internacionais, incluindo através da sua ação nas organizações internacionais de caráter global e regional. A vossa designação pela União Africana como campeão para a paz e reconciliação em África constitui um marco de reconhecimento que engrandece o nosso país e também a nossa ação diplomática. O país assumiu a presidência da CIRGEL, CPP, OSP e dentro de poucos meses deverá igualmente assumir a presidência da SADC. Paralelamente a isto, por ocasião da tomada de posse dos embaixadores no quadro da recente rotação, Vossa Excelência reiterou o que já tinha afirmado quando da inauguração desta mesma Academia Diplomática, nomeadamente a necessidade do reforço da nossa ação no domínio da diplomacia econômica, na elevação do prestígio de Angola e na promoção do turismo. Temos estado a assistir um mundo que vive um momento de reconfiguração geopolítica, com uma tendência de mobilidade do centro de equilíbrio do sistema internacional. Neste sentido, Senhor Presidente, trazemos aqui todos os quadros que representam o país no exterior e auxiliam a vossa ação diplomática para a concretização da nossa estratégia de política externa do país e do nosso país no mundo em plena mutação. Excelência, Senhor Presidente, estamos ávidos de receber as vossas orientações que, associadas às reflexões que resultarem das discussões do presente Conselho, contribuirão decisivamente para uma atividade diplomática mais assertiva e dinâmica. Reitero, por isso, os nossos agradecimentos pela honrosa presença, formulo votos de boa estadia entre nós. Muito obrigado. Há aproximadamente 5 anos, tive a honra de proceder à abertura da 8ª reunião dos embaixadores, onde abordamos questões relevantes sobre os desafios da diplomacia angolana. Falamos nessa altura da situação política internacional e demos indicações sobre as prioridades que conformavam as linhas de força fundamentais da nossa atividade externa, devendo reconhecer hoje que a avaliação do desempenho da diplomacia angolana é, em termos gerais, positiva. É evidente que estamos hoje perante um novo contexto mundial e será em função disto que cada um dos diplomatas ao seu nível deverá fazer uso da sua capacidade de entendimento dos fenómenos globais que ocorrem nestes tempos, interpretá-los adequadamente e contribuir para a formulação das estratégias que definirão o nosso posicionamento na arena internacional. Senhores embaixadores, minhas senhoras, meus senhores, todos nós tivemos a oportunidade de acompanhar a atividade diplomática realizada pelo Executivo nestes últimos anos, com o objetivo de levar a mensagem de Angola ao exterior e sensibilizar governos, entidades públicas em matéria de cooperação, os empresários e potenciais investidores, com a finalidade de mobilizar financiamentos, atrair investimento privado, reforçar a cooperação e parcerias, assim como reposicionar o nosso país no contexto da África e do mundo. Esse esforço enquadra-se na estratégia de promoção do desenvolvimento econômico e social do nosso país, através da captação do investimento estrangeiro direto na economia nacional, por via do qual pretendemos diversificar a economia,
aumentar a produção interna de bens e de serviços, aumentar as exportações, criar mais emprego e melhorar as condições de vida das nossas populações. Apesar da pandemia da Covid-19 ter limitado durante cerca de 2 anos os resultados que pretendíamos alcançar, sentimos agora que, pouco a pouco, os nossos parceiros internacionais têm focalizado as suas atenções no nosso mercado, na sequência da melhoria significativa do ambiente de negócios que hoje é mais favorável ao investimento privado. As nossas missões diplomáticas e consulares devem prestar uma atenção particular à diplomacia econômica, divulgando de forma direcionada a alvos concretos as grandes potencialidades econômicas do nosso país, a legislação aprovada nos últimos anos para remover ou diminuir a burocracia e outros entraves, o combate que se vem travando contra a corrupção e a impunidade, o programa de privatização de importantes ativos do Estado por via de concurso público e outras importantes medidas já assumidas e que estão a dar resultados positivos. As nossas embaixadas devem trabalhar para atrair investidores em todas as áreas da nossa economia, realçar o nosso potencial agrícola que nesta crise alimentar pode contribuir para a redução do déficit, aumentando a produção de alimentos a exportar, destacar o nosso potencial energético, nossa capacidade de exportar hidrogênio verde e de produzir as baterias para os carros elétricos como contribuição para a redução das emissões de carbono. Por vosso intermédio, o mundo precisa de saber que Angola aderiu à iniciativa da transparência nas indústrias extrativas e que os investidores têm, assim, maior garantia de transparência na concessão das licenças de exploração, produção e comercialização de todos os nossos recursos minerais. Sendo Angola um país que promove a paz e a reconciliação nacional, precisamos de fomentar a indústria da paz, o turismo, atraindo não só os investimentos em infraestruturas turísticas, mas também os turistas a virem explorar as nossas belas paisagens, a nossa diversificada gastronomia e rica cultura. Para isso, é necessário que as nossas missões diplomáticas e consulares facilitem a emissão dos vistos para os homens de negócios e todos os cidadãos estrangeiros que queiram vir fazer turismo ou simplesmente conhecer o nosso país. Esta é uma condição fundamental para a necessária abertura do país ao investimento direto estrangeiro e ao turismo internacional. A vinda ou não das grandes cadeias hoteleiras e dos grandes operadores turísticos internacionais depende muito do bom ou mau trabalho exercido por vós, de quem temos a obrigação de cobrar resultados e responsabilizar. Senhores embaixadores, senhoras e senhores, muito recentemente procedi à nomeação de embaixadores para vários países, no quadro de um processo de rotação dos chefes de missão diplomática que deve passar a ser feito com regularidade, incluindo o regresso ao órgão central, também extensivos aos diplomatas de outras categorias e pessoal técnico a exercer funções no exterior. Terão pela frente uma tarefa árdua que deverão procurar exercer sempre com o sentido do dever e com a preocupação permanente de promover e criar uma boa imagem de Angola no estrangeiro, em que fiquem refletidos os aspectos fundamentais da nossa cultura, a hospitalidade e o espírito de solidariedade do povo angolano e outros valores que nos caracterizam. Acabei de enfatizar importantes desafios que terão de encarar no decorrer da vossa missão e que exigirá de todos vós a necessária valorização do trabalho de equipa e uma gestão responsável e parcimoniosa dos recursos que estarão colocados à vossa disposição para que realizem as vossas tarefas e obrigações para com o Estado acolhedor, evitando
comportamentos que manchem o bom nome e a reputação da República de Angola. Além das funções de representação junto do país acreditador, as nossas missões diplomáticas e consulares devem prestar atenção particular à nossa diáspora no atendimento das suas necessidades de natureza jurídico-consular, garantir que estejam permanentemente informados sobre os acontecimentos relevantes que ocorrem no país, comemorar em conjunto as principais efemérides nacionais e encorajar a realização de atividades das nossas comunidades que visam promover a nossa cultura e gastronomia no estrangeiro. Os angolanos na diáspora que, por razões de diversa ordem, optaram livremente por escolher um outro país para viver, trabalhar e realizar seus sonhos, são tão angolanos como qualquer outro e, como tal, merecem toda a nossa atenção, particularmente naqueles momentos em que estejam em conflito com a lei e necessitem do apoio consular do seu país. Estimados embaixadores, minhas senhoras, meus senhores, quando realizamos a anterior reunião de embaixadores, o contexto político internacional era também caracterizado por um conjunto de vários conflitos que se desenrolavam em diferentes regiões do globo. Nada fazia crer que hoje estivéssemos a viver uma realidade mundial tão complexa e perigosa como a atual, em que, em decorrência da guerra entre a Rússia e a Ucrânia e o aumento da tensão entre os Estados Unidos da América e a República Popular da China sobre Taiwan. É importante relembrarmos que nunca houve, na verdade, uma paz efetiva no mundo após a Segunda Guerra Mundial, apesar de ter surgido a Organização das Nações Unidas, cujo papel é o de garantir a paz e a segurança mundiais. A Guerra Fria entre dois blocos antagônicos, com conceitos de organização da sociedade muito distintos, dominou o panorama político internacional nas pouco mais de 4 décadas que antecederam a queda do Muro de Berlim. O fim da Guerra Fria, que parecia ser o prenúncio de uma nova era de paz para a humanidade, não trouxe consigo, como podemos testemunhar, a harmonia e a concórdia universal almejada por todos os povos do mundo, pois não deixaram de se registrar conflitos por razões sempre ligadas aos interesses de uns, sem ter em conta os interesses de outros. A ausência deste equilíbrio de interesses está na origem de muitos dos males dos nossos tempos e daí a necessidade dos líderes mundiais assumirem a responsabilidade de fazer uma profunda reflexão sobre o papel central e incontornável que as Nações Unidas devem ter, de modo a que os destinos da humanidade sejam construídos na base do escrupuloso respeito e observância das normas do direito internacional e da Carta das Nações Unidas. Clama-se por uma nova ordem mundial, diferente daquela saída da Segunda Guerra Mundial, por esta defender sobretudo os interesses dos vencedores daquele grande confronto, que aconteceu há quase 8 décadas, mas a construção dessa nova ordem mundial, a partir da ordem vigente, não pode ser a qualquer preço, com a perca de milhares de vidas humanas, do aumento significativo de deslocados, de refugiados, da destruição das infraestruturas e do patrimônio dos países, do aumento da fome e da pobreza dos povos, ou pior ainda, da iminência do eclodir de uma guerra nuclear que acabaria com a vida no planeta Terra. Um mundo sem regras é um mundo extremamente perigoso para todos, mesmo para os que se consideram mais fortes e invencíveis. Todos os factos mais recentes ocorridos na arena internacional evidenciam a urgência de se reestruturar o Conselho de Segurança das Nações Unidas, garantindo a presença como membros permanentes,
de regiões do planeta hoje excluídos, como a África e a América Latina e do Sul, cuja voz não pode ser negligenciada, porque pode ser determinante na tomada de decisões das questões fulcrais, como a paz e segurança, a segurança alimentar, a defesa do ambiente, saúde pública e outros, que têm a ver com a sobrevivência de todos a nível global. Não foram encontradas ainda as soluções seguras e duradouras para as situações de conflitos perigosos e prolongados, como o da Península Coreana e o israelo-palestino, cujas resoluções do Conselho de Segurança vêm sendo desrespeitadas e ignoradas. Nosso próprio continente africano enfrenta inúmeros conflitos armados, alguns internos e outros entre países vizinhos. Na base da nossa experiência, temos procurado ajudar nossos irmãos a debelar os conflitos que afetam seus países, para que dialoguem, negociem a paz e, assim, passarem a dedicar todas as energias e recursos disponíveis ao serviço exclusivo do desenvolvimento econômico e social de seus países. A região dos Grandes Lagos, que abarca um considerável número de países, é bastante rica em recursos minerais, hídricos, florestais e terras aráveis, cujo desenvolvimento vem sendo adiado ao longo de décadas pela instabilidade quase permanente que aí reina. As populações desses países não estão a beneficiar deste grande potencial existente. Embora no leste da RDC atuem vários grupos, abre-se hoje uma janela de oportunidade para o acantonamento, o desarmamento e a reintegração dos elementos do M23. Com respeito do cessar-fogo, em vigor há cerca de um mês, tudo deve ser feito para a efetivação do facto dos passos necessários com a urgência que o caso requer para não se perder esta janela de oportunidade que se abriu. Angola foi vítima da invasão e ocupação de parte do seu território por parte do exército do regime do apartheid da África do Sul. Os angolanos bateram-se no terreno e venceram as sucessivas batalhas que culminaram na do Cuito-Cuanaval. Mas talvez não tivéssemos alcançado a paz definitiva para Angola, a independência da Namíbia, a libertação de Nelson Mandela e a queda do regime do apartheid, se não tivéssemos negociado e assinado os acordos de Nova Iorque. Por isto é que a diplomacia angolana defende a resolução negociada e pacífica dos conflitos, seja de que dimensão e envergadura forem e em qualquer continente. O mundo acompanha com muita preocupação o eclodir da guerra da Rússia contra a Ucrânia e a anexação de territórios de um país independente, situação que Angola condena. Apelamos a um cessar-fogo imediato e incondicional, para se criar um ambiente para o início de negociações para o estabelecimento de uma paz duradoura e se evitar o escalar de uma guerra que já causou a maior crise humanitária, alimentar e energética que o mundo conhece desde o fim da Segunda Guerra Mundial em 1945 e por representar a maior ameaça à paz e segurança mundiais pelo envolvimento direto ou indireto das maiores potências internacionais. Estimados embaixadores, minhas senhoras, meus senhores, para continuarmos a alcançar maiores sucessos na nossa diplomacia, devemos nos preocupar em organizar melhor a nossa casa, o Ministério das Relações Exteriores, departamento ministerial encarregue de executar a política externa do Estado angolano. A formação contínua dos nossos diplomatas e funcionários deve estar no centro das nossas preocupações. Precisamos de tirar o máximo de rendimento da Academia Diplomática Venâncio de Moura, onde nos encontramos, rodar mais os nossos embaixadores, chefes de missão diplomática e o restante pessoal diplomático.
entre duas missões no exterior, enquanto aguardam pela próxima missão, os embaixadores devem trabalhar no Ministério, estar ocupados nas diferentes direções ou preferir palestras na Academia Diplomática para transmitir sua experiência. O Ministério das Relações Exteriores e o das Finanças devem se preocupar mais em cuidar do património de Angola no exterior. Refiro-me, sobretudo, ao património imobiliário. Ao património imobiliário existente, como os edifícios das chancelarias, as residências para os funcionários, os terrenos para a construção, cujas obras, às vezes, levam anos para arrancar. Todo esse património deve ser melhor gerido, conservado e rentabilizado. Desejo a todos muitos êxitos nas vossas tarefas. Declaro aberto o 9º Conselho Consultivo Alargado do Ministério das Relações Exteriores. Muito obrigado. Não, esse é um recado, esse é um reforço dos recados que já temos em carteira, já faz muito tempo, é só reforçar. Sim, reforçar. A importância do encontro. Levantar sempre bem alto a nossa bandeira no exterior e agora temos que incentivar a economia e sempre respeitando o princípio de igualdade de vantagens, não é? Muito bem. Muito obrigado. De nada. Como é que Angola pode contar? Como é que Angola pode se inserir na economia? O que é que pode absorver da economia alemã? Bom, sabe que a Alemanha é o país mais desenvolvido da Europa. Em termos económicos também é o mais forte. E como país mais desenvolvido da Europa, eu penso que nós, Angola, poderíamos tirar muito maior partido. E temos estado a trabalhar neste sentido, sobretudo naquilo que toca às energias. A energias limpas, como o hidrogênio verde, com quem nós temos já um projeto e que acreditamos que até o final do próximo ano, ou princípios do ano que vem, nós estaremos a exportar hidrogênio verde para a Alemanha. Portanto, nós temos muito para trabalhar e explorar, não é? No que toca ao desenvolvimento alemão. Muito bem, muito obrigado. De facto, é um acontecimento importante para refrescarmos a nossa diplomacia em termos de estratégia para continuarmos a projetar Angola no mundo. Portanto, nós já atingimos um nível de desenvolvimento e um nível de prestígio que devemos agora reforçar. Esta é a minha opinião e é importante, de facto, todos nós congregarmos os nossos conhecimentos neste fórum, no Conselho Consultivo, para a partir daqui, então, continuarmos a nossa caminhada para o desenvolvimento. Muito obrigado. Que análise que faz das preocupações que foram levantadas aqui durante o discurso de Sua Excelência, Presidente João Manuel Gonçalves Lourenço? Bem, Sua Excelência, o Sr. Presidente traça aqui novas, não só orientações, mas novas perspectivas que constituem desafios para nós. Queremos aqui dizer que Angola pretende e vai continuar a ser um exemplo de referência em África. Portanto, não só na área que Sua Excelência é o Presidente da Paz e da Resolução de Conflitos, mas também nas áreas em que, como o Sr. Presidente tem se destacado na parte da seca, no combate à desertificação, fazer com que as questões de desenvolvimento sejam de facto questões que também estejam assumidas pela diplomacia. Queremos dizer que a diplomacia económica tem sido um êxito e também tem sido um êxito a participação da diáspora. Diáspora é essa que se revê hoje naquilo que é o exemplo de Angola, a imagem de Angola. Portanto, temos nas orientações do Presidente
desafios e estamos aqui para cumpri-los, dizendo que, em nome de toda a comunidade da Itália, nós estamos aqui presentes, sobretudo para saudarmos o nosso Ministério, mas saudar todo o Governo de Angola, saudar Sua Excelência o Senhor Presidente da República e todo o Executivo pelas conquistas que tem feito, o que nos facilita, naturalmente, a termos uma boa imagem do país. Muito obrigado. Muito obrigado. Sim, senhor. Embaixador de Angola nos Estados Unidos, uma nova perspectiva, uma nova porta se abre agora com este Conselho Consultivo, com este discurso do Presidente. O que é que numeraria como elementos a inserir na sua missão a partir de agora? É sobretudo, primeiro, dizer que é uma missão de continuidade, não é? A relação entre Angola e os Estados Unidos já vem de longos anos, por isso nós vamos dar continuidade àquilo que até aqui tem sido feito. Vamos, obviamente, procurar explorar outros setores que podem ser também catalisadores para aquilo que é um dos principais objetivos, que é a diplomacia económica, a mobilização de investimento estrangeiro para o país. Isso podemos fazê-lo também através do turismo, da promoção do turismo para o nosso país, através da cultura. A troca de experiências nestes domínios pode ser um fator inovador na mobilização de recursos para o nosso país. Depois há um conjunto de matérias com as quais é tradicional a nossa cooperação com os Estados Unidos da América, nomeadamente as questões ligadas à segurança e à paz, as questões ligadas ao comércio mundial, portanto, onde nós vamos continuar a interagir com a administração americana no sentido de vermos crescer as vantagens mútuas entre os nossos dois países, por um lado, e naquilo que é matéria de segurança, paz, ao nível mundial, Angola continuará a ser um país que vai defender a paz, vai defender o diálogo. E neste sentido esperamos colaborar e esperamos também receber a colaboração e a compreensão dos Estados Unidos da América, onde vamos nos próximos anos exercer estas funções. O Presidente toca aqui em questões de funcionamento mesmo das missões diplomáticas, como é o caso, por exemplo, da gestão parcimoniosa dos recursos, toca no apoio às comunidades angolanas e também no controle patrimonial. Como é que estamos a nível dos Estados Unidos? Bom, a nível dos Estados Unidos, eu diria que a Embaixada dos Estados Unidos é uma embaixada que, do ponto de vista da gestão dos recursos, está bem. Eu, aliás, diria mesmo que, no geral, as missões diplomáticas melhoraram. Este trabalho de gestão mais parcimoniosa e uma melhor gestão do nosso património tem vindo a ser feito de alguns anos a esta parte. Aliás, o Sr. Presidente fez referência no seu discurso que, no geral, é positivo o desempenho do Ministério das Relações Exteriores. É também nesta matéria da gestão dos recursos, têm sido melhor geridos. O nosso património pelo mundo fora também foi objeto de uma reavaliação, de modo que eles se tornem peças essenciais para o desempenho das funções das nossas missões diplomáticas. De modo que vamos continuar nesta senda, a gerir cada vez melhor os recursos públicos, a torná-los mais eficientes naquilo que são os objetivos que pretendemos alcançar. Após 3 dias intensos e produtivos de trabalho, podemos notar que os diagnósticos feitos à atividade diplomática e à organização interna do MIREX carecem de resolução imediata, mas notamos, sobretudo, com satisfação, a vontade geral de se resolver e ultrapassar todas as questões apresentadas. Assim sendo, como mencionado durante a abertura deste certame, queremos uma diplomacia dinâmica e assertiva. E para que tal se concretize, contamos com a participação de todos os funcionários, do topo à base, pois só a nossa ação coletiva levará o barco a bom porto. Excelências, senhoras e senhores embaixadores, lembramos-nos sempre que a nossa primeira função é de representar Angola no exterior, função essa que devemos desempenhar com zelo, brio e disciplina, não obstante as eventuais dificuldades que nos possam
que se possam apresentar. Excelências, deste modo, as conclusões a que chegamos, bem como o discurso de Sua Excelência João Manuel Gonçalves Lourenço, Presidente da República, servem de eixos orientadores para a nossa atuação nas mais diversas regiões geopolíticas onde estamos a representar o país. Excelências, sobre a organização interna, reiteramos a nossa determinação para que as reformas que o MIREX tem levado a cabo venham a resolver muitos dos problemas que a nossa casa tem vivido ao longo dos anos. As ferramentas dadas durante este encontro são indispensáveis para se quebrar tabus e a atual cultura de trabalho, a fim de contribuirmos para um MIREX melhor que possa apoiar com excelência o titular do Poder Executivo e de que nós possamos nos orgulhar. Trabalhemos desta forma para que as conclusões e recomendações sejam por todos nós executadas, para que no próximo Conselho Consultivo possamos avaliar e fazer um balanço das melhorias palpáveis, quer a nível da nossa ação diplomática e da vida interna do MIREX e o seu impacto na vida social de todos os nossos funcionários. Excelências, por último, aproveito a ocasião para felicitar a Comissão Preparatória e o Secretariado, bem como o nosso anfitrião, tanto da Academia Diplomática, pessoa do seu diretor e a sua equipa, e toda a equipa de apoio, sem esquecer todos quantos vimos aqui percorrer a sala para facilitar o nosso trabalho, quero referir-me ao protocolo. E toda a equipa técnica, incluindo os que são muitas vezes invisíveis, mas que diligentemente trabalharam na organização deste evento e que com um trabalho invisível garantiu que este encontro fosse um sucesso. Assim, como dita o lema do nosso Ministério, pelo MIREX, todos juntos e unidos, devemos permanecer pelo bem da nossa diplomacia, da nossa instituição e dos nossos funcionários, assim como para a realização eficiente da estratégia de política externa superiormente orientada. Bem-haja, muito obrigado. Enquanto cidadãos nacionais que se encontram a viver no exterior, e nesse sentido as missões diplomáticas e consulares são chamadas a ter uma ação mais direta, mais interventiva com os membros da nossa comunidade no exterior, prestando-lhes o apoio e encorajando-lhes a ter a melhor inserção nos países onde se encontram hoje. Ter uma participação mais positiva, mais engajada e, sobretudo, uma maior ligação com o país. Bem, hoje é o último dia deste encontro. Que balanço faz? É um balanço positivo, na medida em que nestes 3 dias
estivemos muito engajados na discussão das questões que nós julgamos mais importantes para a vida do Ministério. A diplomacia é muito ativa e tem que ser consentânea com os desafios e oportunidades que nos oferecem na arena internacional, e é neste sentido que nós julgamos importante ter este Conselho Consultivo, identificar os temas e o nível de discussão a ter para que possamos sair daqui com uma melhor definição daquilo que serão as nossas prioridades, com base nas orientações que nos foram dadas por Sua Excelência o Presidente da República, e um plano de ação que nos ajude na consecução desses objetivos que estão a ser traçados aqui nestes debates. Vamos começar pelo início. Nós estamos aqui, é uma reunião do Conselho Consultivo, em que os embaixadores estão a analisar, balancear ações que foram ou decorrem da reunião de embaixadores anteriores e também analisar a estratégia da política externa em várias regiões, nomeadamente África, Médio Oriente, Europa, Ásia e América. Acho que é importante vermos, as contribuições são bastante importantes. Vimos que é exigido e pedido aos embaixadores uma diplomacia de resultado e, incidentemente, esta diplomacia de resultado deve ter em conta um paradigma que é a diplomacia económica e também a diplomacia, digamos, cultural, tendo em conta o contexto que atualmente nós vivemos. Acho que estão todos os embaixadores engajados nisso, cientes da missão de que devemos mobilizar recursos, devemos captar investidores estrangeiros que venham para cá, e o Executivo está a trabalhar justamente no sentido de criar um bom ambiente de negócios que propicia a este desidrato.